Você é a favor da criação, desmembramento ou fusão de municípios? O assunto ganhou destaque desde o plebiscito realizado no Pará, em dezembro do ano passado, quando a população rejeitou a divisão do estado. De qualquer forma, apenas a União pode decidir sobre o assunto. Por isso, o MPF questiona no Supremo Tribunal Federal 5 leis do Rio Grande do Sul que tratam do tema. Entenda o motivo na reportagem. O Brasil tem 5.565 municípios, mas se dependesse de estados como o Rio Grande do Sul, esse número seria ainda maior. Lá entre os anos de 1990 e 2010, foram aprovadas 5 leis complementares que tratam da criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. O Procurador-Geral da República questiona a constitucionalidade dessas normas no Supremo Tribunal Federal. Na ação, Roberto Gurgel argumenta que as leis invadem uma competência que é da União desde 1996, quando uma emenda constitucional tirou dos estados o poder de criar e extinguir um município por meio de lei complementar e depois da realização de um plebiscito. Com isso, o procedimento ficou mais rigoroso. A emenda 1596 trouxe uma regra nacional, quando impôs que, para ser criado o município, eu tenho que ter essas 2 leis federais, uma complementar e uma estadual. Isso uniformiza a sistemática de criação do município. Tanto que, depois que foi aprovada essa emenda, mesmo assim, diversos municípios foram criados. O Procurador-Geral da República pede que a Justiça suspenda a eficácia das normas. No Rio de Janeiro, a Prefeitura de Vassouras e o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, se unem para restaurar o centro histórico do município. A construção é um dos principais marcos da época do Império no Brasil. A preservação do centro histórico de uma cidade é um trabalho permanente que precisa da cooperação do cidadão e depende de diversos fatores, como o espaço urbano, a lei e o interesse público de preservação. Vassouras foi o primeiro centro histórico do século XIX a ser tombado no Brasil. Hoje, a natureza e a falta de conservação varreram do mapa uma das relíquias mais valiosas do Brasil Império. Hoje, a degradação é um dos poucos vestígios do poder público nos casarões arruinados. Para reverter essa situação, o Ministério Público Federal, em Volta Redonda, promoveu audiência pública para discutir as responsabilidades sobre a preservação do Centro Histórico de Vassouras. A audiência dia 7 foi muito positiva, primeiro para colocar para a sociedade que a preservação do patrimônio histórico representado pelo Centro Histórico de Vassouras é um problema de todo mundo, é um problema da sociedade também. A ideia é esclarecer quais são as obrigações de donos de imóveis tombados, do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e do Governo Federal na conservação dos casarões. Em princípio, cabe ao proprietário preservar e conservar o seu próprio bem, mas que o poder público também tem a sua parcela de responsabilidade para estimular e fornecer meios para que isso seja feito, como por exemplo através dessa concessão de financiamento do programa de incentivo à cultura e também de assumir até mesmo obras para aquelas pessoas que não possam fazer isso. A audiência foi o início de uma conciliação entre todos os envolvidos em favor de uma solução urgente para garantir a preservação de parte da história do Brasil. O resultado é extremamente positivo, há uma expectativa inclusive de podermos realizar outras audiências para poder atender a população que veio em peso, porque não pode ser só a visão do Ministério Público, a visão do IPHAN, mas tem que ter também a visão da comunidade. O que os moradores da região esperam é a manutenção da integridade histórica de Vassouras. Esse patrimônio precisa ser restaurado, porque eu sou nascido e criado dentro de Vassoura, e isso aí está sendo uma coisa muito ruim para a cidade, viu? Por ser uma cidade histórica, eles deveriam arrumar o patrimônio, que está muito feio, e ainda mais que aqui perto da igreja matriz, e todo mundo vem aqui visitar, eles deveriam conservar. É uma cidade linda, se você não mantiver a cultura dela, né, a beleza da cidade mesmo, você acaba deixando isso perder. E essa não é uma briga só da comunidade. Turistas que escolheram viver em Vassouras também apoiam a revitalização do centro histórico, como o parisiense Laurent Brunet, morador do município há um ano.
Eu vejo a importância muito grande de manter o patrimônio cultural, aqui no Brasil especialmente, porque muitas vezes eu vejo as cidades antigas que são destruídas, né, para uma vontade de fazer uma coisa nova, né? E justamente essa cidade de Vassoura é bem especial para isso. Eu vejo que está manter o patrimônio, quer dizer, a história da própria cidade. A Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o Estado de Santa Catarina. O motivo é uma norma catarinense que trata da formação de condutores de veículos. A lei de 2006 autoriza o governo de Santa Catarina a delegar a execução de serviços de formação de condutores sob os regimes de permissão ou concessão, mediante contrato por 15 anos. A norma ainda estabelece como deve funcionar o serviço. Segundo o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, dispositivos da lei devem ser impugnados por conter 2 vícios de constitucionalidade: legislar sobre trânsito, matéria de exclusividade da União, e transformar a atividade privada de formação de condutores de veículos em serviço público. As leis que regulamentam o trânsito são de competência da Constituição Federal e também do Código de Trânsito Brasileiro. A formação de condutor de veículo automotor deve ser feita por instrutor autorizado pelo órgão executivo de trânsito dos estados ou do Distrito Federal. A regra é protegida pelo princípio da livre iniciativa e livre concorrência, que pretende garantir a preservação do modo de produção capitalista. O argumento é o de que a competitividade leva a melhor distribuição de recursos por um preço menor e oferece oportunidades iguais a todos os agentes do mercado. Quem tem que fazer essa deliberação é a própria União Federal, até porque existe um Sistema Nacional de Trânsito, existe um Código Brasileiro de Trânsito, isso tudo está interligado a essa legislação que é federal, e toda essa alteração que for feita no Estado, ela vai afetar diretamente a legislação federal. Participe do nosso programa. É só enviar sugestões pelo e-mail interesse-publico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube no endereço www.youtube.com/tvmpf. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima semana.